Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre bens terrenos. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, ajuda a divulgar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Então, você já ouviu falar sobre bens terrenos e bens espirituais? Você sabe qual a diferença entre eles? Bom, muito se fala dos cuidados que devemos ter com o espírito para poder se conectar com o plano espiritual. Mas será que para isso nós devemos abandonar o nosso corpo material? Então, no Livro dos Espíritos, a partir da página 379, nós podemos ler sobre as necessidades dos seres humanos e como a natureza proporciona tudo o que precisamos para viver nesse planeta. E ao mesmo tempo que a natureza nos oferece os bens necessários para vivermos, Deus deu ao ser humano e a todos os seres vivos a necessidade de viver. E isso através do instinto de conservação, que é uma das leis da natureza. E tudo isso para que o ser humano possa cumprir a sua missão, de se aperfeiçoar cada vez mais. Bem, Deus proporciona ao ser humano as condições necessárias para ele produzir os bens de que ele mesmo precisa. E isso através da Terra, que produz o necessário aos habitantes do planeta. Contudo, só o necessário é útil, o supérfluo não é. E na página 380, nós temos a pergunta 705, que é assim: por que nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer o necessário para todos os seres humanos? E a resposta: isso acontece porque o homem é ingrato e despreza a terra. Mas a terra, no entanto, não deixa de ser uma excelente mãe. E muitas vezes também o ser humano acusa a natureza do que só é resultado da sua própria imperícia ou da sua própria imprevidência. Pois com certeza a terra produziria sempre o necessário, se o ser humano soubesse se contentar com isso. E se o que ela produz não lhe basta, é pela necessidade do ser humano das coisas supérfluas. Bom, esse foi o motivo pelo qual Jesus disse essas palavras. O que podemos ler no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 26, que é assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros, e mesmo assim o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Bem, nós também podemos tomar como exemplo o árabe no deserto, que acha sempre do que viver, porque ele não cria para si necessidades ilusórias. Ou seja, na verdade, imprevidente não é a natureza, mas sim o ser humano, que não sabe regrar a sua forma de viver. E assim sendo, por motivo de egoísmo, os seres humanos nem sempre fazem o que lhes cumpre fazer. E não por acaso, Jesus disse essas palavras, que nós podemos ler no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 9, que é assim: buscai e achareis. Porém, essas palavras não significam que para achar o que se deseja, basta ao ser humano olhar para a terra e aguardar as coisas aparecerem, sem nenhum esforço, mas sim
que é preciso procurar com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que são meios de que a providência se utiliza para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Bom, para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe só o seu lugar e não o lugar dos outros. E assim, a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição sem limites. Bom, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não param de oferecer para que se possa melhorar as condições materiais dos seres humanos, e mesmo apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E mesmo com todas as dificuldades do presente, nada se compara às dificuldades de outrora. Por exemplo, a higiene pública, que é elemento tão essencial da força e da saúde, e que usufruímos hoje em dia, não existia na época dos nossos ancestrais. E assim, muitos infortúnios e sofrimentos já encontram, nos dias atuais, várias formas de serem tratados. Ou seja, por toda parte, a ciência contribui para a melhora do bem-estar. Pode-se dizer que ainda não chegou à perfeição, mas certamente já conseguiu se melhorar, e muito. Bem, é dado a todos os seres humanos o direito ao uso dos bens que a Terra fornece. E isso acontece para contribuir com a evolução. E foi por isso que Deus colocou atrativos de benefícios e de prazer no uso desses bens, que servem tanto para que o ser humano possa cumprir sua missão, como para experimentá-lo por meio das tentações. Pois através das tentações, o ser humano desenvolve a sua razão, para poder preservá-lo dos excessos, que a natureza traçou para lhe mostrar os seus limites. E quando ultrapassa esses limites, o ser humano acaba por punir a si mesmo e pode até chegar à própria destruição. Pois todo aquele que procura nos excessos o requinte do prazer coloca-se abaixo do animal irracional, pois mesmo esse sabe submeter-se quando a sua necessidade é satisfeita, ou seja, ele sabe se deter quando ele já está satisfeito. E quando comete excessos, o ser humano se afasta da razão que Deus deu a ele para servir como guia. E quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior é o domínio que ele sofre da sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. E dessa forma, então, as doenças, as enfermidades e o próprio fim que possam ser resultados desses abusos são o castigo pelas transgressões da lei de Deus. Bom, na página 384, nós temos a pergunta 715, que é assim: e como pode o ser humano conhecer o limite do necessário? E a resposta: aquele que é ponderado conhece os limites por intuição. Porém, muitos só chegam a conhecê-lo através das próprias experiências, pois infelizmente se tornam insaciáveis. Ou seja, a natureza lhe traçou o limite das suas necessidades. Porém, os vícios adquiridos alteram a sua constituição e lhe criam necessidades que não são reais. Bem, a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Porém, o plano mais alto não pretende que o homem civilizado
viva como selvagem, pois tudo é relativo e cabe à razão regrar as coisas. E assim, a civilização desenvolve o senso moral, ao mesmo tempo que desenvolve o sentimento de caridade, o que leva os seres humanos a desenvolverem a capacidade de se ajudarem entre si. Contudo, os que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu próprio benefício os benefícios da civilização. Ou seja, eles exploram em seus próprios proveitos o benefício que deveria ser comum. E ao final, acabam por não conseguirem cumprir a sua missão de se melhorar e de evoluir. Ao mesmo tempo que, através das suas ambições, não permite também que outros se melhorem e que evoluam. E assim, dessas duas maneiras, infelizmente, esses indivíduos atraem para si, mesmo sem saber, os sentimentos de culpa pelo dever que não cumpriram. E isso é para a gente pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado e que aproveitem cada informação. Lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!